Uma entrevista sobre os conflitos que nós estamos acompanhando e que assustam pela proporção, pela escalada da violência em Israel e na faixa de Gaza, mas também trazem de volta memórias de outros períodos de vida de muitos judeus. Nós vamos conversar agora com o Leon Menashe, de 82 anos, que sobreviveu ao Holocausto e hoje mora no Brasil, mas tem uma das netas servindo ao exército de Israel nessa guerra. Leon, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. O senhor estava em Israel no dia em que o Hamas começou os ataques e, se não estava, onde o senhor estava e como recebeu a notícia desse ataque? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos veem e ouvem. Primeiro, uma pequena correção. Eu só tenho 80 anos. Muito boa correção. Mas eu, de fato, estava visitando meu filho, que mora em Israel há 5 anos, e estava me preparando para voltar. Estava me preparando para voltar. Tinha programado meu último sábado, por exemplo, de ir na praia, porém, exatamente às 6h30 da manhã, fui surpreendido pelas sirenes. Houve realmente um corre-corre e, rapidamente, meu filho nos orientou, nos conduziu para o bunker. Já havíamos tido algumas conversas anteriormente, já estávamos mais ou menos de sobreaviso, e eu sabia que eu teria que descer 3 andares em 90 segundos. Felizmente, da cama direto ao bunker, houve tempo suficiente de eu e toda a família e todo o prédio se abrigar. Leon, você era uma criança na Segunda Guerra Mundial, quando houve o Holocausto, mas acho que você tem parentes que conseguiram te contar exatamente o que aconteceu naquele período e o que vocês passaram. Dá para fazer algum tipo de paralelo pela situação atual, pelo que foi vivido no Holocausto, os ataques aos judeus? Olha, para ser franco, o que me aconteceu naquele sábado, dia 7, eu não tive tempo nem de pensar, nem de ficar assustado. Realmente foi algo mecânico, imediato, voltamos e ponto final. Porém, posteriormente, vários quadros começam a passar pela tua memória. Certamente que a primeira coisa que me ocorreu é que, felizmente, eu não gosto de frequentar raves ou música eletrônica, porque, em caso contrário, eu poderia estar lá embaixo naquela festa. E eu penso agora, me vejo agora como, vamos dizer, como tendo tido uma segunda chance de sobreviver. Não fui queimado em 1943 e escapei de ser queimado, sabe-se lá mais o quê, em 2023, 80 anos depois. Tudo que eu conheço da minha família e da Segunda Guerra, obviamente, eu a recebi dos meus pais. Eu, naquela época, digamos, eu fui salvo pela minha mãe, pela inteligência dela de não acreditar em promessas dos alemães e não realmente sair do esconderijo dela. Todos os parentes, tanto dela como do meu pai, exceto uma irmã, que poderão alcançar mais ou menos 40 pessoas, entre avós, tios, tias, primos, 40 pessoas desapareceram em Auschwitz. E 80 anos depois, vamos dizer, sem banalizar,
a palavra do Holocausto, vamos dizer assim, nós temos algo quase, vamos dizer, de impacto, vamos dizer, impressionante, porque a selvageria do que aconteceu é de causar espanto e depois, vamos dizer, de 1, 2, 3, 4 dias, é você começar a se arrepiar e realmente o seu inconsciente coletivo trabalhar, e não é o Holocausto, é a Inquisição, são os pogroms, que eram exatamente coisas parecidas que aconteciam no Império Czarista, onde um populacho, né, muitas vezes em desordens promovidas pelas autoridades, entraram nas aldeias judaicas da Ucrânia, da Rússia, e matavam indiscriminadamente jovens, velhos, idosos, meninos, meninas, etc., como se viu agora. Quer dizer, o impacto que todos nós estamos ouvindo, né, pelas outras entrevistas que estão fazendo, o que eu conheço de lá, é que morreram 1.000 e tantos judeus civis, coisa que não se vê desde realmente Auschwitz. É muito forte o seu relato, viu, Leon? Você faz um paralelo interessante e permeia esse paralelo a partir de um sentimento que foi reavivado, um sentimento muito duro, né? Muito difícil daquela época do Holocausto, agora, enfim, sendo novamente neste momento sendo trazido por essa memória a partir do que aconteceu agora em Israel e do que acontece, né, Leon? Você tem uma neta, né? A gente conseguiu aqui com a produção a informação que há uma neta sua servindo ao Exército. Eu também queria que o senhor descrevesse qual é o seu sentimento em relação a essa exposição a qual ela tá colocada, né, no serviço ao Exército israelense, e como é que tem sido o seu contato e os relatos que ela te dá? Bom, de fato, eu tenho uma neta que está hoje com 20 anos e está dentro do programa, vamos dizer, do alistamento obrigatório que todos jovens, moças e rapazes estão sujeitos em Israel. O sentimento, de fato, é duplo. Você tem duas situações. Uma que, de fato, é a preocupação. Preocupação, porque, afinal de contas, ela era uma mocinha que, até os seus 15 anos, que, vamos dizer, tinha uma educação voltada para alguma coisa, e ela chega, vai lá e se depara com essa, vamos dizer, contingência. Inicialmente, ela se assustou também. Posteriormente, ela se acostumou e percebeu a importância social deste serviço militar para elas, que, em tempo de paz, é de uma amplitude social impressionante. O Exército de Israel democratiza exatamente, totalmente a sociedade israelense. Você entra numa instituição dessa, que é mais ou menos vamos dizer, o retorno que a gente tem aqui das Forças Armadas. Só que o Brasil, sem necessidade, sem inimigos do seu lado, ele convoca, vamos dizer, 5%, 3% dos rapazes e moças, e que fazem lá dentro das Forças Armadas um exercício de democracia onde todos, vamos dizer, de alguma forma, são considerados iguais, com deveres e direitos. E lá todos passam por isso. Todos. Já saem da escola tendo que fazer um voluntariado, obrigatoriamente, e vão para o Exército e continuam com isso. Minha neta, por exemplo, depois que ela aprendeu hebraico, né, e se tornou vamos dizer, um sargento, tipo assim, que
faz a socialização dos novos soldadinhos e soldadinhas que vão chegando e que um vem da Tchecoslováquia, outro vem da Holanda, outro aparece da Austrália, não sabe hebraico, e ela os trabalha, uniformiza, homogeneiza, visita as casas deles para ver em que condições que eles vivem, se não lhes falta nada. E, bom, obviamente, as moças, de um modo geral, no exército israelense, cuidam da parte de logística, não são colocadas na frente de batalha. Então, ao mesmo tempo que eu tenho, e toda a família tem essa preocupação, você pode ter certeza que o outro sentimento é de um imenso orgulho, sabe? Impressionante, a gente até emociona de sentir isso, esse orgulho, não só nosso aqui, como de alguns parentes que eu tenho em Israel, que eles lhe transmitem esse retorno toda hora. Você é o nosso orgulho. Infelizmente, a situação é preocupante. Leon, para encerrar nossa entrevista, o senhor é uma testemunha ocular do nascimento do Estado de Israel. Depois do conflito ocorrido neste momento, você ainda acredita que é possível retomar aquela Israel quando foi criada, ou este episódio criou um trauma tão profundo em Israel que será uma nova Israel depois dessa guerra? Olha, obviamente, o Israel foi criado 75 anos atrás. Queiramos ou não, hoje é uma outra realidade. Agora, Israel tem tudo para dar certo com os seus vizinhos, desde que se desarmem certas, vamos dizer, certas bombas relógio. A gente fala muito, uma porção vamos dizer, de versões e de sugestões e de análises. Eu sou da opinião, sigo aquela ideia do Samuel Huntington sobre a guerra das civilizações. Ali Israel é uma fratura civilizacional, ou seja, ali corre como se fosse uma placa tectônica, onde as placas se chocam continuamente e entram em atrito. Geopolíticas, petróleo, por exemplo, outras coisas que potencializam o processo. Mas, basicamente, para mim, aquilo é uma questão cultural. É cultural. Agora, para mudar isso, não é fácil. Não é fácil. Os dois parceiros têm que ter uma certa isonomia, que pensem mais ou menos igual, né? E ali, infelizmente, o que se vê é uma simetria muito grande, um retorno dos judeus depois de uma diáspora e de um estágio, vamos dizer, e uma pintura do Ocidente, vêm e se instalam ali. E encontram, do outro lado, com todo respeito e sem generalizar, realmente uma sociedade tribal, uma sociedade que resolve as questões na base da faca. Quando o mundo diz para Israel comedimento e manter uma certa, vamos dizer, como se diz, não exagerar na dose, proporcionalidade, é uma sugestão que é dada para um povo que, vamos dizer, descobriu a proporcionalidade. Quando a gente fala olho por olho, dente por dente, não é aquela versão maldosa de que lei do talhão. É uma questão de cada crime tem uma pena proporcional. E ninguém, evidente, vai tirar o olho do outro, né? A interpretação ali é uma questão de vai pagar o correspondente. Muito bom. Agora, se o outro lado realmente não adota esse tipo de comportamento, ao povo que vai nos surgir um confronto bélico. Ou, por outro lado, esperar que as massas árabes se eduquem e desarmem aquela noção de que
é impossível um enclave judaico de 20 mil quilômetros quadrados conviver com um mundo islâmico de bilhões de pessoas que o consideram como intruso. Se isso não for modificado, se os governos árabes não fizerem um trabalho de educação, de formas que se abandone esse sentimento de clânico, de você sofreu uma ofensa, você vai no vizinho, você mata a mãe, o pai, os filhos, a empregada, o cachorro, né? E a gente fala, calma, olho por olho, dente por dente. Aconteceu isso? Vamos para aquilo. Aconteceu isso? Então, e se não houver essa educação, essa aproximação mínima, é evidente que nas massas árabes tem elites, tem gente que está nesse ponto, mas por muito tempo os governos árabes realmente alimentaram esse ódio, alimentaram que ter judeus ali é realmente impossível. E isso para tirar não é de um dia para o outro. Israel vai sofrer ainda e o mundo ao mesmo tempo. Porque, infelizmente, o que acontece lá é transmitido para o resto do mundo. E aqui Obrigada, Leon, pela entrevista. Desculpa interrompê-lo, é pelo tempo mesmo, a gente precisa girar as informações de momento. Mas eu te agradeço a disponibilidade para a conversa. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e eu fico à disposição para qualquer outra vez que vocês queiram conversar e trocar ideias comigo. Obrigada. Só uma observação, Tainá, não se pode generalizar as sociedades árabes bastante desenvolvidas e também com desenvolvimento educacional e civilizatório.